A simetria oculta do amor. Bert Hellinger 188 Capítulo 8 Temas específicos em psicoterapia sistêmica. O trabalho com os sonhos. Pergunta: de que modo o senhor trabalha com os sonhos? Hellinger: não trabalho muito com os sonhos, mas, quando faço, adoto uma visão de processo, fenomenológica. Evito mitologizar os sonhos. Alguns terapeutas os tratam como se fossem mensagens divinas. Eu, porém, sou muito sensível à distorção da realidade que pode ocorrer no trabalho com os sonhos e na hipnose, especialmente o problema da falsa lembrança. Lembro-me de um paciente que descobriu certas coisas no trabalho hipnoterapêutico com sonhos, junto a um famoso hipnoterapeuta. Quando reexaminamos o material, ficou claro para nós dois que as coisas descobertas tinham sido na verdade inventadas, o que não impediu seu efeito prejudicial na vida do paciente. Retrabalhando o material de uma perspectiva sistêmica, atinamos com algo que ele poderia fazer e que teve consequências positivas em sua qualidade de vida. A hipnose e o trabalho mitológico com sonhos não levam a esse tipo de ação prática, a menos que haja compreensão da dinâmica sistêmica. Se alguém não quer fazer o que tem de ser feito, discorrer sobre sonhos não ajuda em nada. Os sonhos são muito adaptáveis ao fluxo de energia na vida da pessoa. Se nossa energia flui no sentido de evitar decisões e ação efetiva, ou de manter o status quo, nossos sonhos justificam essa postura. Se utilizamos diferentes técnicas para não fazer o que tem de ser feito e justificar a omissão, nossos sonhos fazem a mesma coisa. Pode-se reconhecer esse tipo de sonho pelo modo como as pessoas o narram. Quando elas passam imediatamente a narração do sonho sem senti-lo ou respeitá-lo, sem uma mostra conveniente de recato e pudor, trata-se com toda a certeza de um desses sonhos. Chamo tais sonhos de sonhos secundários, ligados a sentimentos secundários, com estes, destinados a negar o que quer que esteja acontecendo. Uma vez que tudo é apenas sonho, as pessoas acham que não precisam fazer nada. Se levarmos esses sonhos a sério, só reforçaremos o problema e uma parte do sonhador rirá de nós ao ver-nos apanhados na armadilha. Isso lembra a frase: ontem sonhei com você. Você estava, em geral, a pessoa quer apenas se divertir à nossa custa. Eis um grande exemplo de sonho secundário. Um homem sonhou que um falcão avistara um passarinho, deixara-o cantar por algum tempo, apanhara-o com todo cuidado, voara sobre o ninho do passarinho e ali o depositara mensamente. O homem achava que era um sonho maravilhoso. Sua situação concreta no lar era a seguinte: a esposa o deixará para viver com outro homem. Aparecia 3 vezes por semana a fim de ver os filhos e passava os 4 dias restantes com o amante. O homem aceitara aquela situação, embora estivesse profundamente magoado. Ora, o sonho descrevia muito bem sua condição. Em vez de fazer o que um falcão de verdade faria, o falcão onírico reconduzia gentilmente o pássaro ao seu ninho. Ele entregará a mulher a outro e ela fora ninhar-se em cama alheia. O homem achava que era um sonho maravilhoso, uma revelação. Não percebeu que apenas descrevia sua situação. Era um sonho secundário. Sonhos secundários lembram o ato de atiçar cães para ver se mordem. E fácil adivinhar coisas nas imagens oníricas, em vez de realizar as mudanças necessárias na vida. A simetria oculta do amor. Bert Hellinger 189 A outra categoria de sonhos que chamo de sonhos primários. Eles são lembranças codificadas, e como os sentimentos primários, nada tem de clamor ou dramático. Sonhos com água, por exemplo, muitas vezes veiculam a lembrança do nascimento. Uma mulher sonhou que esquiava com sua filha. Ao descer a encosta, segurou-a entre as pernas, mas, uma vez lá embaixo, a menina caiu num lago. Perguntei-lhe a respeito de seu próprio nascimento. Declarou que viera ao mundo de maneira muito súbita, quando a mãe se achava na banheira. Assim, o sonho parece ser exemplo de lembrança codificada. Distingo também os sonhos sombrios. Eles mostram um lado nosso que não queremos ver. Usualmente não narramos esses sonhos porque não estamos à altura de encarar o que leis nos contam. Eles podem, de fato, revelar um lado oculto de nossa personalidade. Se vocês tencionarem trabalhar com tais sonhos,
será necessário levá-los a sério e encontrar em seus próprios corações um lugar para os elementos assustadores que eles revelam. E o método da integração. Há também os sonhos sistêmicos. Nada tem que ver com a experiência pessoal do sonhador, pintando antes uma situação não resolvida na família ou na família ampliada. Trazem, à consciência, algo com o qual é importante lidar em o sistema familiar. Se o sonhador assume a tarefa de equilibrar o sistema familiar inteiro, as consequências são quase sempre desastrosas. Os sonhos sistêmicos frequentemente apresentam características brutais, falam de suicídio, assassinato e morte. A própria sombra do sistema passa a ser muitas vezes visível. Quando tentamos interpretar esses sonhos como se fossem afirmações sobre a pessoa, abusamos do cliente, fazendo-o pessoalmente responsável por algo que na verdade é bem maior. Pergunta: poderia dar um exemplo de sonho sistêmico? Não percebo aonde o senhor quer chegar. Ellinger, um homem sonhou certa vez que encontrou, no porão, um corpo esquartejado. Chamar a polícia. Queria esmiuçar o sonho, falar de seus impulsos homicidas inconscientes e por aí além, mas eu o interrompi. Perguntei-lhe quem, na família, fora assassinado. Ele respondeu que não sabia e telefonou para o pai. Este declarou: não posso falar sobre isso por telefone. O que o pai finalmente lhe contou foi que, pouco depois de ele nascer, a mãe engravidara novamente e tivera complicações. O hospital não dispunha dos recursos necessários e o feto teve de ser morto e removido do ventre materno aos pedaços. Embora o homem não soubesse do irmão sacrificado antes de ter tido o sonho, já reservara a ele, inconscientemente, um lugar em sua vida. Sempre tivera tudo em dobro: 2 apartamentos, 2 escritórios, 2 escrivaninhas, etc. Essa era a situação real. Há outra coisa interessante a respeito dos sonhos: na maioria deles, tudo o que precisamos está no primeiro par de frases. A narração de um sonho geralmente atinge o ponto alto após a segunda ou terceira sentença. O que vem depois é redundante e diminui a força do sonho. A pessoa que narra um sonho costuma perder-se nos detalhes. Se conseguirmos fazê-la concentrar-se adequadamente e interrompê-la depois da segunda ou terceira frase, teremos mais probabilidades de aprender com clareza a mensagem com a qual deveremos trabalhar. Há sonhos que realmente ajudam, mas ajudam sobretudo as pessoas que já estão cuidando de si mesmas. Essas pessoas são amparadas por sua própria profundidade. Chamo esses sonhos de metasonhos. O sonhador percebe imediatamente o significado do sonho e não exige mais explicações. São sonhos que trazem a solução à consciência. Às vezes, quando estou lidando com um problema, os metasonhos fornecem a solução ou indicam o próximo passo, e só acontece se me vejo preparado para depositar confiança no sonho mediante ações subsequentes. Portanto, se desejarem trabalhar com sonhos, convém fazer distinção entre os vários tipos. Obviamente, o que eu disse não é uma teoria abrangente do trabalho com sonhos. Trata-se apenas de uma série de observações que poderão ajudá-los a evitar algumas das armadilhas mais comuns, sem o risco de tomar uma direção improdutiva. Não pretende, absolutamente, substituir outros métodos de compreensão e abordagem dos sonhos. Eu, porém, acho altamente destrutivo tratar todos os sonhos como verdades. Reza um ditado chinês: o sábio não sonha. Não precisa mais a simetria oculta do amor. Bert Hellinger 190. Sonhar. Breves transcrições de trabalho com sonhos. Miriam, estou pensando num sonho que tive 3 ou 4 vezes. Nele, preocupo-me sempre com meu filho mais novo. Hellinger: pois então conte-o como se estivesse sonhando de novo. Miriam: estamos ambos num grande espaço comercial, no edifício onde minha irmã trabalha. Eu e ela estamos ocupadas. De repente, ouço meu filho chamar. Ele está longe e não consigo encontrá-lo. Quando o encontro, ele está sufocando. Entrou num recinto proibido a adultos e escuto sua voz sumindo aos poucos. Hellinger, interrompendo curioso: seu sonho não me impressiona de modo algum.
Que idade tem seu filho? Miriam, 10 anos. Ellinger, alguma criança morreu em seu sistema familiar? Miriam, meus avós vieram de famílias grandes, com muitos filhos. Minha avó teve 11. Não sei se houve algum natimorto ou coisa semelhante entre tanta gente. Creio que não. Longa pausa. Ellinger, isso parece estranhamente distante. Não impressiona, apesar das imagens doutoramáticas. Não consigo ver lá no sonho tal qual você se descreve. Não há movimento nem sensação de presença. O sonho me deixa indiferente. Miriam, ao despertar, logo imagino meu filho numa boa situação. Ellinger, em sonhos como esse, as pessoas se representem de um modo ultrapassado. Trata-se de uma interpretação a romance popular. Miriam, de fato, ele só em parte corresponde à realidade. Jamais me preocupo com meu filho mais velho, mesmo quando ele não volta para casa à noite. Tenho sempre certeza de que está bem. Ellinger, isso é uma divagação. Que disse eu? Miriam, uma interpretação a romance popular. Ellinger, você se preocupa com seu filho mais novo em outras situações? Miriam, sim, frequentemente. Suas maneiras se alteram, ela fica pensativa. Lembro-me apenas de que tive uma gravidez difícil com ele e precisava ficar muito tempo na cama. Depois que nasceu, teve uma grave disfunção do sistema digestivo. Só depois de 1 ano e meio esse sistema passou a funcionar normalmente. Ellinger, consideremos seu sonho uma lembrança. Mas está faltando alguma coisa na gestalt do sonho como um todo. Por isso, ele tenta chegar ao fim e não a deixa em paz. Olhemos primeiro para a situação geral. Quando se trabalha com um trauma em psicoterapia, o elemento mais importante costuma ser esquecido, a sobrevivência da pessoa. A menos que se reconheça isso, a gestalt não irá se fechar e não haverá solução. Assim, por um momento, elabore a imagem de seu filho na mente e deixe-o sentir como você é feliz por tudo ter dado certo. Entendeu, Miriam? Miriam acena afirmativamente e seu trabalho toma nova direção. Thomas, tive um sonho horrível a noite passada. Acordei banhado em suor e com taquicardia. Mas não sei o significado dele. Ellinger, conte-o como se estivesse ocorrendo agora mesmo. Thomas, estou sentado ao lado do motorista de um ônibus. Ele é meu amigo. O ônibus está lotado. Começamos a subir uma montanha íngreme. A simetria oculta do amor, Bert Ellinger 191 Ellinger, ótimo. Recomece. Thomas, estou sentado ou de pé num ônibus e o motorista é amigo meu. Ellinger, excelente. Isso basta. Aí está o ponto crucial do sonho. Pausa. Qual é a solução? Thomas, eu próprio poderia dirigir o ônibus. Ellinger, certo. Troque de lugar com o motorista. Algo mais, Thomas? Thomas, sim, uma coisa ainda me preocupa. Meus sonhos têm sempre o mesmo final. Podem começar de modo diferente, mas terminam da mesma maneira. Isso me intriga. Ellinger, diga então como terminam. Thomas, terminam com encostas e precipícios, com o medo de cair. Sempre o medo da queda e do abismo. Ellinger, muito bem. Quando tiver esses sonhos, procure firmar-se imaginando que está encostado a seu pai. Thomas, depois de uma pausa fiz isso agora. É um sentimento completamente diferente. Ellinger, pois aí está a solução. Quando uma criança corre perigo em sonhos, a pessoa capaz de ajudar é quase sempre o pai. Não importa que a criança seja menino ou menina. Há exceções, sem dúvida, mas, principalmente, quando o perigo é o suicídio ou a tendência a acidentes pseudo-suicidas e catástrofes, a pessoa vai se sentir em geral mais segura ao lado do pai. Às vezes, também é necessário o avô. Não importa o que o pai fez ou deixou de fazer ou se o filho o conhece ou não. Há força no princípio masculino. Joseph, tive um sonho impressionante.
Meu filho mais N ovo corre para a água, cai de costas e temo que vá se afogar. Tento segurá-lo. Entro em desespero porque não disponho de muito tempo e, além disso, preciso agir vagarosamente para não perdê-lo de vista. Receio que suas roupas se rasguem. Mas então consigo resgatá-lo e sinto-me alegre. Ele está vivo e começa a respirar, mas ainda temo que haja recebido algum ferimento. Ellinger, esse é um sonho secundário. Em forma dramática, descreve o problema sem apresentar solução. E a solução é: antes que ele caia à água, você o abraça afetuosamente. Concorda, Joseph? Ralph, na pausa para o almoço, adormeci e sonhei que subia numa nogueira muito alta. Alcançava os galhos superiores de modo a poder sacudi-los para que as nozes caíssem. Seu relato é um tanto pretensioso. Ellinger, esse sonho não vai ajudá-lo. Ralph, em seguida. Ellinger, esse sonho não vai ajudá-lo. Você não está mostrando respeito por ele. Ralph, não vai me ajudar? Após o sonho, acordei com a sensação de que realmente queria partir as nozes. Ellinger, sim, depois de acordar queria partir as nozes. A imagem é violenta, força as coisas a acontecer. Não trabalho dessa maneira. Quase nunca utilizo um martelo. Ralph, eu queria agir de verdade. Ellinger, não há energia em seu relato. Com base nessa imagem onírica, você estava sacudindo, não colhendo. A solução terá de vir de fora. Talvez ache que eu possa fazer o trabalho por você? Essa é uma base muito fraca para um trabalho conjunto. Ralph, não, eu estava certo de querer partir as nozes com minhas próprias mãos. Tinha a sensação, a simetria oculta do amor, Bert Ellinger 192 de que. Ellinger, interrompendo, esqueça a imagem de partir nozes. Ela não ajuda. A maioria dos sonhos apenas aponta o problema, principalmente aqueles que as pessoas anseiam por contar logo. Eles servem para racionalizar o fracasso. Ralph, eu acreditava estar pronto para resolver o problema. Ellinger, exato. Quem arrasta por aí sua desgraça sempre se acha pronto para isso. As pessoas que decidem preservar sua infelicidade aproximam-se do vazio de cabeça erguida. Mas o verdadeiro bem deve ser aproximado com temor e tremor, com respeito profundo. Ontem, você estava mais perto disso. Lars, tive um sonho há 2 dias. Só consigo me lembrar de um fragmento, mas creio que foi um sonho sistêmico. Ellinger, então conte-o como se estivesse ocorrendo agora. Lars, estou deitado na cama, a ponto de adormecer. A porta se abre e uma mulher entra. Tem expressão comovida e avança rapidamente em minha direção. Ellinger, isso já basta para começarmos a trabalhar. Parece mais um sonho primário contendo uma lembrança. Lars, sinto que, se for uma lembrança, é uma lembrança ruim. Minha cabeça está ficando quente. Ellinger, olha a mulher nos olhos. Consegue vê-los? Feche os olhos e olhe a mulher nos olhos e na boca. Lars, reconheço a boca, mas não os olhos. Ellinger, de quem é a boca? Não se apresse. Observe cuidadosamente o movimento da boca e dos olhos. São pontos que a memória evoca com mais facilidade. Lars, creio que é a boca de minha mãe, mas não estou muito certo disso. Ellinger, bem, deixemos isso de lado por enquanto. Talvez o sonho seja mesmo uma lembrança, mas não queremos inventar nada. Aguardemos apenas que alguma coisa lhe ocorra nos próximos dias. Dia seguinte, Lars, durante os últimos 3 ou 4 anos, venho examinando meu relacionamento com meu pai. Mas deixei de lado minha mãe e sua energia. Agora gostaria de dar um passo à frente. Ellinger, estou pensando em seu sonho de ontem. Enquanto você falava, revi a imagem desse sonho. Esteve no hospital quando criança? Lars, sim, vivia doente e acho que escapei por pouco. Quando tinha 6 meses de idade, minha mãe levou-me ao médico para drenar um abscesso.
Deve ter sido muito doloroso. Ellinger, sim, ela entra no quarto e você sabe muito bem o que vai acontecer, Lars. De fato, devo ter gritado. Em outra ocasião estive no hospital para... Ellinger, por enquanto não, Lars. Já temos com que trabalhar. O material é suficiente e vamos utilizá-lo. Não precisamos de nada mais por hora. Pois aí é essa tá uma boa interpretação para o seu sonho. Pode imaginar como uma mãe se sente quando o médico lanceta um abscesso e o filho começa a gritar? Uma criança não entende isso absolutamente. Uma psicoterapeuta muito famosa, especialista em reparentificação, contou uma história de seu filho de 16 anos. Ele participou de um grupo organizado pela psicoterapeuta em que os integrantes faziam regressão e externavam episódios de sua infância. O filho disse de repente: "Mamãe, você é a simetria oculta do amor." Bert Hellinger 193 tentou me matar de fome, ela se lembrou da situação. O bebê estava com uma grave diarreia e o médico prescrevera um jejum de 24 horas. O bebê se recuperara, mas guardara a lembrança como a de uma tentativa de matá-lo de fome. Eis o que às vezes acontece aos pais. Em outra ocasião, um terapeuta contou-me que lançara um olhar duro à sua filha. A menina dirigira-se à mãe e dissera: "Papai me bateu." Isso é o que lhe ficará na memória. Se você conseguir sentir o que sua mãe sentiu ao levá-lo ao médico, resolverá aquela imagem. Teria sido muito pior se ela o tivesse deixado no hospital. Resistência. Bert Hellinger é um mestre na arte de trabalhar com os padrões de comportamento que chamamos de resistência. Observando-o em ação, toma-se imediatamente claro o cuidado com que ele usa as interações curtas, durante a rodada, para romper esses padrões. Consegue reconhecer prontamente um padrão de evitar, que interrompe com uma explicação ao grupo, uma história ou uma anedota. E pode fazê-lo sem problemas porque o grupo logo descobre quanto afeto e respeito existem em suas intervenções e como, no fim, a boa solução sempre emerge. GW. Racionalização de desejo e objeções hipotéticas. Lars, referindo-se a uma constelação em que representou o amante de uma mãe, não será possível que marido e amante se tomem amigos? Ou isso não passa de racionalização de desejo? Ellinger, isso não passa de racionalização de desejo. Lars, sim, mas não é coisa impossível na vida real. Conheço pessoas que agirão assim. Ellinger, o amante que você representou e o marido poderiam fazer as pazes se quisessem ter um caso homoerótico entre si compartilhando a mesma mulher. Se observar cuidadosamente as pessoas reais envolvidas, perceberá o preço que, a longo prazo, elas e os filhos terão de pagar. Lars, concordo. Mas, mesmo assim, não quero excluir essa solução possível. Ellinger, vou mencionar um fenômeno básico. Você pode levantar uma objeção hipotética a tudo, até ao que é certo. E o efeito de tais objeções é que o que antes funcionava deixa de repente de funcionar. Levantar objeções hipotéticas em terapia esgota as energias, compromete a possibilidade de cura e é um recurso barato porque é mais fácil erguer obstáculos do que encontrar soluções. Quem suscita objeções quase nunca se responsabiliza por suas consequências. Tudo é diferente quando a pessoa mergulha na situação e, graças ao seu envolvimento pessoal, descobre uma variação nova. Então pode falar com base na experiência e ajudar a suprir ou corrigir o que se disse antes. A diferença é grande porque essa contribuição exige esforço mental e risco. Criticar e questionar tudo com possibilidades hipotéticas é um jogo de universitários. Mas quando trabalhamos com pessoas reais, com sofrimentos reais, não devemos fazer isso. As consequências são demasiado graves. Posso questionar seja lá o que for, mas para quê? O que você consegue quando vem com essas objeções, Lars? Precisa observar o que está acontecendo aqui, quais são os efeitos concretos das intervenções. Poderá até falar-nos a respeito de sua experiência pessoal, contar-nos que você e o amante de sua esposa são bons amigos. Mas se apenas levanta objeções hipotéticas, o bom efeito do trabalho é bloqueado. Lars, tenho outra pergunta. Ellinger, não, agora não.
Para o grupo. Notam como ele passa rapidamente a outras ideias. Nem sequer examinou o que estávamos discutindo. Há algo ameaçador quando deparamos com um processo que conduz à solução, ele raramente deixa muito espaço à escolha. Temos bastante espaço quando se trata de ninharias, mas, se estamos interessados numa boa solução, quase sempre só dispomos de um caminho a seguir, sobretudo quando lidamos com uma das questões capitais da vida. Temos de nos dar por felizes se conseguirmos fugir à necessidade de atender à assimetria oculta do amor, Bert Hellinger 194 que a vida exige de nós, e objeções teóricas constituem excelente meio para escapar. Cultivamos a ilusão da liberdade, mas a que preço? É apenas uma ilusão. O efeito das objeções hipotéticas sobre as soluções é o mesmo da foice sobre o trigo que ainda não amadureceu. Busca de causas e explicações em vez de ação. Louis, não consegui vencer na vida. Não terminei a faculdade, não tenho profissão. Tentei uma série de coisas e nunca persisti em nenhuma. Acha que isso só seja uma identificação com meu pai? Ele não pôde se casar com a primeira namorada porque não tinha emprego. Hellinger, após longa reflexão, ainda que isso fosse verdade, seu método de investigação está fadado ao fracasso. Está em busca de causas, explicações e desculpas quando já conhece a solução. Louis, é só o que tenho a fazer? Nada mais importa? Hellinger, qual é a solução? Louis, a solução é obedecer a meu pai. Hellinger, e dizer à sua mãe, do fundo do coração, pertenço a meu pai. Ele é o certo para mim. Em seguida, poderá esquecer o resto. Louis, então esse resto não importa, minhas irmãs, etc. Hellinger, eis um caso de acordo como forma de defesa, risos. Lídia, neste momento, sinto-me calma e forte. Tive um sonho a noite passada. Ele me fez acordar e gritar. As imagens eram muito claras, uma pessoa que caiu num barril e minha irmã, mas esta nada tinha que ver com o assunto. Hellinger, são imagens do sonho ou posteriores? Lídia, imagens posteriores, muito comoventes. Hellinger, não creio que possam ajudar. Lídia, está bem. Mas tem algo que ver com uma conversa que tive ontem, na qual... Hellinger, interrompendo Lídia, já disse que isso não vai ajudar. Não quero ouvir mais nada por hora. Lídia, sim, mas vou falar a respeito quer o senhor escute ou não. Ontem. Hellinger, não, Lídia. Pretendo analisar o que está acontecendo. Qual é o seu processo? Primeiro você teve uma experiência, depois começou a procurar explicações. Independentemente da explicação que encontrar, sentirá alívio, mas isso em nada irá ajudá-la a mudar o que precisa ser mudado para que sua vida seja o que quer. Em geral, buscamos explicações para nossa própria recusa em agir, ou para nossa infelicidade. E tão logo encontramos a explicação, deixamos de procurar entender a nossa recusa ou a infelicidade, e o processo iniciado pela experiência é interrompido. Você poderá notar algo parecido ao estudar os místicos budistas, muçulmanos, cristãos e judeus. Todos tiveram experiências muito semelhantes. Apenas explicam essas experiências de maneiras diferentes. Tentam comunicar o que vivenciaram com os instrumentos de que dispõem. Mas é impossível explicar a experiência, sendo necessária muita autodisciplina para resistir à tentação de fazer isso em lugar de explorar atentamente a experiência em si. Cumpre mergulhar no rio e nadar a favor da corrente até onde ela nos levar. Está claro, Lídia? Poderá aceitar minha interrupção se examinar as coisas desse modo? Lídia, obrigada, mas... A simetria oculta do amor, Bert Hellinger 195 Hellinger, falhei de novo. Para o grupo. Se, como terapeuta, eu fosse trabalhar com o que ela irá dizer ou com as explicações que deu de seu sofrimento, estaria cooperando com a interrupção do fluxo do processo, da experiência importante em si. Lídia começa a chorar baixinho. Agora sim, você está aceitando a experiência. Não se apresse, Lídia. Tem muito tempo, todo o tempo de que precisa.
para o Gerrupo, enquanto espera por Lídia. Certa vez contemplei a verdade pura e descobri como lidar com ela. O sábio lida com a verdade como a vaca lida com a cerca de arame farpado, enquanto tem o que comer, permanece à distância. Quando não tem mais, procura uma brecha na cerca. Observa o grupo. Esse é o método geral para nos entendermos com certas autoridades. O trabalho com Lídia é retomado. A teimosia e o prazer em se do Contra-Hilda. Ontem, percebi meu próprio padrão. Minha primeira reação é a objeção. Para mim, é realmente difícil levar as coisas adiante. Sou muito teimosa. Ellinger, pessoas assim são as mais fáceis de manipular. Basta contar com a teimosia. Há 3 tipos de pessoas: as que dizem sim primeiro e pensam depois, as que dizem não primeiro e pensam depois, e as que pensam primeiro. Pausa, para o grupo. Será que Hilda entendeu o que eu disse? Acho que não, pois não ouviu. Estava muito ocupada dizendo não. Risos. Edi, meu coração bate com força. Ainda me sinto magoada por sua rejeição, esta manhã. Fecha os olhos, amuada. Ellinger, sim. Pode remoer isso enquanto achar bom, mas é só o que fará se conservar os olhos fechados e não olhar para mim como sou. Edi, não quero remoer isso de modo algum, mas noto que estou sempre pronata a teimar. Ellinger, preste atenção em sua experiência. Foi agradável. Você mostrou isso. Edi, que quer dizer? Ellinger, você mostrou isso, realmente. Perdeu, é claro, mas ainda assim mostrou. Vou lhe dizer uma coisa sobre teimosia. A teimosia é a incapacidade de receber. O dilema consiste no fato de você ter de esperar que alguém mais a ajude nisso. Mas logo que alguém tenta ajudá-la, você precisa rejeitar essa pessoa para preservar a teimosia. E um círculo vicioso. Fiz pesquisas sobre esse processo durante anos e descobri a cura para a teimosia. Quer saber qual é? Edi acena que sim. Então vou contar-lhe. Mas aguarde uns 5 minutos. Você deseja o triunfo ou o sucesso? Genvin, acordei esta manhã com a sensação de estar rodeada por pessoas que me diziam: você deve, você deve. Você precisa separar-se de seu amigo e pagar-lhe o que deve antes da separação, não pode odiá-lo. Ellinger, você precisa dizer a todas elas: eu farei isso, eu farei isso, eu farei isso. Isso vai calá-las por algum tempo e, então, poderá fazer o que quiser. Risos. Genvin, mas são tantas, essas pessoas. Uma delas diz: Ellinger, está bem, está bem. Se gosta tanto disso, não serei eu a roubar-lhe sua alegria. Risos. Eu descrevi uma estratégia interior, e demonstre-a. Mas a estratégia requer disciplina, e a disciplina de que precisamos para aplicar com êxito qualquer estratégia interior é renunciar ao triunfo. Existem 2 coisas mutuamente exclusivas: triunfo e sucesso. Você poderá obter o triunfo e sacrificar o sucesso ou obter o sucesso e sacrificar o triunfo. Eis a disciplina do só, que requer um elemento de humildade. Refiro-me, é claro, ao sucesso duradouro. Algo mais, Genvin? A simetria oculta do amor, Bert Hellinger 196. Genvin, não estou preparada para renunciar ao triunfo. Ellinger, exatamente. Você ainda anseia por ele. Mas um peito empinado só está cheio de ar quente. Você apenas ouviu as palavras. Irene, minha irmã enviuvou e casou-se novamente. O novo marido, também viúvo, tem um filho adulto do casamento anterior. Ele é um rapaz muito difícil, e tanto minha irmã quanto o marido sofrem com seu comportamento. Infelizmente, ele mora na mesma cidade. Minha irmã compreende que o rapaz seja filho de seu marido, mas, ao mesmo tempo, percebe como este sofre em consequência do relacionamento com ele. Estando de fora, pode notar onde o marido comete erros e tenta adverti-lo de vez em quando, o que, porém, não ajuda. Irene parece exasperada com o cunhado.
Elingir, é claro que não. E como poderia? Ela deveria dizer ao marido, você é o melhor pai para seu filho. Irene, e uma possibilidade interessante. Seu ar de superioridade desaparece por instantes e depois retoma. Quando você mencionou Elingir, para o grupo essa foi uma esquiva habilidosa. Para Irene. Que disse eu? Lembra-se? Irene, que ela deveria dizer ao marido, você é o melhor pai para seu filho, e eu queria. Elingir, certo, Irene. Você ouviu as palavras, mas não compreendeu a questão. Irene, compreendi, mas acho que o senhor não está levando em conta. Elingir, não, a coisa ainda não está funcionando. Vamos deixá-la assim por enquanto. Querer saber mais que o necessário para agir, Allen, não sei como me sinto. Elingir, quando não sabemos o que sentimos, sentimos-nos bem. Nós o saberíamos se nos sentíssemos mal, Allen. Isso não faz me sentir completamente bem. Julgo que há um movimento real em mim em certos momentos, mas ele logo foge para um canto qualquer, para longe de meu alcance. Tudo o que resta é uma névoa difusa que me isola da realidade. Elingir, sempre há um cantinho aonde o movimento vai se esconder para escapar à mudança. Chamo a isso síndrome do querer saber mais que o necessário. Ocorre quando quero saber sempre mais em vez de permanecer com o movimento e agir de conformidade com ele. No instante em que começo a tentar compreender, já não preciso agir. A compreensão é o esconderijo para onde a energia da mudança desliza. Algo mais, Allen? Allen, por enquanto, é o bastante. Elingir, você entendeu? Allen, receio que sim. Elingir, ótimo. Eis a exceção que confirma a regra, a maneira correta de entender. Risos. Robert, penso muito e sinto-me esmagado. Tenho a sensação de que já é hora de agir e parar de tagarelar. Esta noite, após o seminário, vou telefonar para minha mãe. Elingir, algumas pessoas gostam de contar as gotas de água quando estão no chuveiro. Pausa, para o grupo. Ele não entendeu. E vocês? Vou dar outro exemplo desse processo. Nos Estados Unidos, há um método para ensinar idiomas. A simetria oculta do amor, Bert Hellinger. 197 estrangeiros. É muito caro, de modo que utilizam principalmente para adestrar espiões, mas tão eficiente que a maioria das pessoas consegue aprender fluentemente uma língua em pouco tempo. O método é muito simples. 6 ou 7 professores começam a falar ao mesmo tempo com o aluno na língua estrangeira até que ele não mais entenda coisa alguma. Então o estudante aprende, mas num outro nível. É justamente assim que as crianças aprendem a falar. 6 ou 7 pessoas dizem-lhes coisas que elas não compreendem. Edi, lembro-me de 2 sonhos da infância e gostaria de saber a que tipo pertencem. Elingir, não. Edi, por quê? Elingir, suas chances serão melhores ou piores se me perguntar por quê. Edi, piores. Elingir, exatamente. Sua pergunta é uma tentativa de colocar-me numa posição subordinada, de obediência ao seu programa. Se conseguir tomar-se superior a mim, como confiará em mim como seu terapeuta? Preciso, ao menos, ser seu igual. Para o grupo. O que Edi fez foi lançar a isca. O peixe jovem e inexperiente irá mordê-la. Eric, acordei com um fragmento de sonho. Só consigo relembrar o fim. Elingir, interrompendo Eric, quero o começo. Como o sonho começou? A menos que não queira contar. Eric, não sei, mas achei a última cena maravilhosa. Elingir, estimulando-o amavelmente, isso é ótimo. Mas como teria começado? Eric, o que me ocorre de maneira espontânea é o início de uma peregrinação. Elingir, isso é uma interpretação do sonho. Sua própria interpretação do sonho não conta. O que diz o sonho em si? Eric, está bem. Preparo-me para a viagem aérea a uma cidade desconhecida. Elingir, é uma boa frase. Vamos trabalhar com ela.
Agora você terá de examinar sozinho se a ação é conveniente, se uma boa energia o está conduzindo a algo melhor ou um diabinho o está induzindo a partir. Eric, em voz baixa, creio que é uma boa energia. Ellinger, pois suspeito que seja um demônio. Os diabinhos são muito espertos. Concordando na contradição, Catherine, estou pensando ainda no que o senhor disse sobre sentimentos. Em meus relacionamentos, sou automaticamente do contra. Por mais que me esforce para detê-lo, o hábito é sempre mais rápido. Num piscar de olhos, lá estou eu de novo. Por exemplo, numa conversa sobre justiça, logo assumo a posição contrária. Ellinger, uma mulher contou-me certa vez que sua mãe lhe dissera: "Você é uma puta." Ela queria saber como lidar com o problema. Sempre replicava a mãe: "Não, não sou." Sugeri-lhe que dissesse: "Bem, há uma certa verdade nisso." A ponto, portanto, da próxima vez que se sentir tentada a assumir a posição contrária, diga ao interlocutor: "Há uma certa verdade nisso." Catherine, é bem simples. Ellinger, e o melhor de tudo, quando se compreende como a coisa funciona, é que pode ser a simetria oculta do amor. Bert Hellinger 198. Realmente muito divertida. Ó segredo do caminho, Manuela, espero que, no curso do seminário, eu possa colocar minha família. Acho que vai funcionar, mas não tenho certeza. Ellinger, a julgar pelo modo como fala, o mais provável é que não funcione. Manuela, bem, se o senhor diz. Isso é ruim, mas talvez seja melhor assim. Começa a chorar, ou ando para o chão. Ellinger, vou dizer uma coisa sobre o segredo do caminho. Avançamos quando deixamos tudo para trás, mesmo as ideias antigas. E a mais, alcançamos o objetivo no último passo. O que existia antes foi mera preparação. Escute esta história. A mula. Um ricaço comprou uma mula jovem e imediatamente começou a adestrá-la para uma nova vida. Punha-lhe no lombo fardos pesados, fazia-a trabalhar horas a fio, dava-lhe pouca comida e pouca água. Assim, a mulazinha logo se tomou uma verdadeira mula. Quando o dono aparecia, curvava os joelhos, baixava a cabeça e aceitava a carga, mesmo que ficasse quase desancada. Os passantes olhavam e se compadeciam. Diziam: "Coitada da mulazinha", e se dispunham a ajudá-la. Um deles quis dar-lhe um torrão de açúcar, outro um naco de pão, outro ainda levá-la a um pasto verde. Mas, ai, a mula só lhes mostrou que era de fato uma mula, mordeu a mão do primeiro, escoiciou o segundo no queixo e, com o terceiro, empacou como uma mula. Então eles disseram: "Que é miula", e foram embora. No entanto, comia gostosamente pela mão do dono, mesmo que fosse paralha, e o dono gabava-a por toda parte: "É a melhor mula que jamais tive." Deu-lhe até um nome especial, Meteor. Estudiosos posteriores já não sabiam ao certo como pronunciar esse nome até que um deles, do Texas, decidiu que devia ser "Me tu, eu também." Distinção entre fraqueza e necessidade. Anne, com voz queixosa: "Tenho um nó na garganta e muitas coisas estão me sufocando agora." Ellinger, combata a fraqueza. Olhe para mim. Pode ver meus olhos? Anne, sim. Ellinger, de que cor são? Anne, escuros. Ellinger, espantado: escuros? Para o grupo. Percebem a diferença? Ela tem mais força neste momento do que aparenta. Quando as pessoas enfraquecem a si mesmas, podemos ajudá-las a ver claramente alguma coisa e elas com frequência o conseguem. Sempre que as pessoas se tomam fracas, embotam de alguma maneira suas percepções e não mais conseguem ver, ouvir ou agir adequadamente. Tudo que enfraquece as pessoas impede que façam o que desejam fazer. Se estamos interessados em mudança, é melhor esquecê-la. Se uma pessoa deseja realmente sentir-se fraca, podemos incentivá-la a ir em frente e gozar essa sensação de tempos em tempos, mas com plena consciência. Isso é diferente de fazer terapia. Anne, existe uma fraqueza forte? Ellinger, após meditar longamente: sim, quando é estratégica. Anne, pergunto por cui, a meu ver, a fraqueza faz parte da vida. Ellinger,
Não, o que faz parte da vida são as necessidades, e isso é coisa muito diferente. Devemos reconhecer e reverenciar nossas necessidades, bem como deixar claro, nos relacionamentos, que precisamos de nos SOS parceiros, mas sem abusar deles. Nos bons A Simetria Oculta do Amor, Bert Hellinger 199 relacionamentos, ambos os parceiros são carentes, o que dá força a seus vínculos. Quando um deles já não precisa do outro, o relacionamento muda. Há pessoas que atingem a plenitude e deixam de ser carentes no sentido usual. Por serem plenas, os outros podem então receber delas, mas, como elas mesmas não recebem nada, isso não cria um relacionamento normal. São criaturas autossuficientes. Em nossos relacionamentos íntimos comuns, é necessário outro tipo de dar e receber. Sabem como lidar com a carência? E uma questão de pedir algo de concreto. Não, por favor, ame-me mais, que não é suficientemente concreto, porém fique ao meu lado por meia hora e converse comigo. Isso sim, é concreto bastante. O outro, então, poderá decidir se quer ou não agir assim e, quando fizer, a pessoa saberá se o pedido foi atendido. Com a frase, por favor, ame-me mais, o outro nunca poderá dar a satisfação exigida e ainda mostrará ressentimento. Pesar e separação. Marta, penso constantemente num colega que faleceu, no verão passado, em acidente de automóvel. Não o tiro da cabeça. Perdi 10 quilos desde então e nem sei o que está acontecendo. Já chorei muito, mas tenho a sensação de que o que faço é exagerado e impróprio. Hellinger recusou alguma coisa que ele queria lhe dar ou menosprezou-o de alguma maneira. Deve-lhe alguma coisa? Marta, tive um caso passageiro com seu irmão. Ele não aprovava. Marta, não, mas era casado com uma amiga minha. Hellinger, dei-lhe algumas indicações sobre para onde olhar. Deixemos isso por enquanto e vejamos se as indicações tiveram efeito. Ainda acho que você lhe deve alguma coisa ou precisa receber alguma coisa dele. Uma vizinha minha ficou extremamente abalada quando o marido morreu de ataque cardíaco, há uns 10 anos. Chorava sem parar, mas nada muda havia. Sugeri-lhe, na qualidade de vizinho, que me procurasse, caso precisasse de ajuda. Um ano depois, ela bateu à porta e disse-me, Sr. Hellinger, poderia ajudar-me? Por favor, convidei-a a entrar. Sentamo-nos e eu pedi, esboce na mente, com a maior exatidão, como foi que conheceu seu marido. Ela cerrou os olhos e, após breve pausa, começou a rir. Eu disse, agora já pode voltar para casa. Levantou-se e saiu. Desde então desabrochou literalmente, tornando-se uma mulher muito ativa. Como veem, boas lembranças estão sempre ligadas à separação definitiva. Indo além do desejo de ajudar no sofrimento. Adelaide, como ajudar pessoas a vivenciar as respostas a seus problemas? Hellinger, deixe-me fazer-lhe uma pergunta capital. Por que quer fazer isso? Adelaide, ajudar pessoas não é a finalidade de toda terapia? Hellinger, o terapeuta é alguém que vem claudicando atrás e só com dificuldade consegue manter-se de pé. As pessoas têm direito a seus próprios destinos e nós devemos ser muito cautelosos ao interferir nesses assuntos. Adelaide, estou trabalhando com uma família que tem um filho excepcional. Aceitar o destino é a solução para os pais? Você diria isso a eles? Hellinger, não. Em casos assim, é necessário algo mais. Quando as pessoas se tomam pais, as consequências são enormes e os riscos podem durar a vida inteira. A procriação é o ato humano mais profundo. Precisa ser adequadamente respeitado e valorizado. Esse é o primeiro ponto. Quando compreendem profundamente e valorizam a paternidade, os pais conseguem aceitar as consequências de seu ato. Trata-se de uma questão de dignidade humana. Então, passam a honrar a simetria oculta do amor. Bert Hellinger 200 e amar o filho, não importa o que este seja. Eis a atitude que permite uma solução, uma atitude humilde que exprime a dignidade humana. Se os pais conseguem aceitar um filho assim, algo de bom e afetuoso emana deles, o que de outra forma não aconteceria. Na verdade,
É desse modo que se sente a maioria dos pais de filhos excepcionais. Os estranhos é que se preocupam, os pais, em geral, aceitam-nos sem dificuldade, a menos que a interferência prejudicial de algum terapeuta ponha tudo a perder. Como terapeuta, talvez você se pergunte por que conservam o filho ou como conseguem amá-lo, mas isso é falta de compaixão. Para você, como terapeuta, é muito difícil afirmar a criança tal qual é. Este seria o primeiro passo que os pais deveriam dar, aceitar o filho como ele é. Terapeutas estranhos acham isso difícil, verdadeira e afetuosamente, sem o falso elogio, até que ele é bonitinho, portanto, você e os demais não devem meter-se no assunto. Sim, é o que acho apropriado em semelhante situação, os pais amam os filhos e nós não metemos o nariz em sua vida. Vou lhe dar outro exemplo. Anos atrás, uma mulher me telefonou em busca de conselho. Era membro de um grupo de mães e filhos. Uma dessas mães tinha uma filha de 5 anos com câncer terminal. A mulher ao telefone fora visitá-las para dar aconselhamento tanatológico. Depois de permanecer ela por algum tempo, percebeu que algo estava errado. Perguntei-lhe o que acontecia no momento de sua chegada. Ela respondeu-me que a menina brincava alegremente. Eu disse, está tudo certo. Deixe a criança brincar enquanto pode, junto aos pais. Que foi fazer lá? Fique fora disso. E foi o que ela fez. Os pais, por sua vez, agiram da maneira que acharam correta para eles e para a filha. Eis outro exemplo. Uma terapeuta telefonou-me depois que um de seus clientes cometera suicídio. Achava que podia ajudar de algum modo os parentes em sua dor e perguntou se deveria ir ao funeral. Aconselhei-a: não vá. Você já fez seu trabalho e agora eles devem fazer o deles. Não se meta nos assuntos da família. Nenhum terapeuta tem o direito de sentir-se responsável por proteger uma família dos acasos da vida e de tudo que diz respeito à vida. A ilusão de que a terapia pode mudar as realidades da existência, ou melhorá-la, é fonte de danos incontáveis, sobretudo nos relacionamentos. A vida é como é, com todas as suas dores e alegrias. Adelaide, vou pensar no que você disse. Elingir, que quer dizer com isso? Adelaide, preciso de tempo para refletir. Elingir, ao que parece, vai continuar apegada à sua opinião. Ora, essa reação não altera o que realmente é útil para as famílias enlutadas. Além disso, suas opiniões podem interferir em sua percepção das consequências do que faz. A pergunta persiste: estamos falando sobre a necessidade que eles têm de ajuda ou sobre a necessidade que você tem de ajudar? Quando o sofrimento não cessa. Bárbara, tem uma vizinha que perdeu o filho de 20 anos num acidente de carro, há cerca de 10 anos. Ela o chora ainda, como se o houvesse perdido a semana passada. Elingir, talvez esteja com raiva dele. Quando alguém está com raiva de uma pessoa falecida, a dor não cessa. Caso estivesse interessada numa solução, diria a ele: respeito e reverencio sua vida e sua morte. Pausa. Digo isso para você, mas você não pode dizer isso a ela porque iria magoá-la ainda mais. Quando tinha 31 anos, o poeta Rainer Maria Rilke escreveu a um amigo: esqueça as respostas. Você não saberia o que fazer com elas se as encontrasse. Eis um importante axioma terapêutico: a simetria oculta do amor. Bert Hellinger 201. Não dê a uma pessoa uma resposta que ela não poderia vivenciar. Hellinger, nosso encontro está chegando ao fim. Foi um prazer estar com vocês aqui e mostrar-lhes algumas coisas que pude ver em operação nas famílias e que podem ajudar o amor a florescer, a tomar-se pleno. Ficarei satisfeito se o que presenciamos aqui for útil em suas vidas e em seu trabalho, se contribuir para que seus relacionamentos íntimos tragam a satisfação e a felicidade desejadas, e, sobretudo, se ajudar famílias com filhos a sentir-se mais em paz consigo mesmas e mais afetuosas. Mas, antes de partirmos, gostaria de contar-lhes uma última história, para distraí-los durante a viagem. Felicidade dual. Nos velhos tempos, quando os deuses pareciam mais próximos do gênero humano, dois cantores chamados Orfeu viviam na mesma ilha. Um deles era Orfeu, o grande, aquele que conhecemos na mitologia.
foi o inventor da citara, precursora do violão. Quando dedilhava as cordas e cantava, a própria natureza se comovia com sua música. As feras se deitavam pacificamente a seus pés e as árvores altas se curvavam para ele. Graças a esse talento, era amigo dos reis mais poderosos e atreveu-se a amar Eurídice, a mais formosa das mulheres. Aí começou sua ruína. A bela Eurídice morreu no começo da festa de núpcias e a taça transbordante de Orfeu partiu-se, antes de tocar-lhe os lábios. Mas Orfeu, o grande, recusou-se a aceitar a morte de Eurídice como definitiva. Invocando sua arte suprema, encontrou a entrada dos infernos e penetrou no reino das sombras. Cruzou o rio do esquecimento, evitou o cão do inferno e, ainda vivo, aproximou-se do trono de Hades, onde cantou. O deus da morte, acalentado pela beleza da música, concordou em libertar a bela Eurídice, mas com uma condição: Orfeu não deveria voltar-se e olhar para ela até que estivessem novamente no mundo superior. Orfeu estava tão contente que não notou a malícia oculta nessa dádiva. A caminho de casa, ouvia às costas o passo de sua querida esposa. Passaram em segurança ao largo do cão do inferno, cruzaram o rio do esquecimento e encetaram a longa subida. Quando já avistava a luz no alto, Orfeu ouviu um grito: Eurídice tropeçara. Em pânico, virou-se para ajudá-la, e viu as sombras da morte, libertadas pelo seu amoroso medo, envolvendo-a. Estava só. Cheio de dor, entoou sua elegia, ela morreu, toda a felicidade se foi para sempre. Orfeu conseguiu regressar ao mundo da luz, mas a estada entre os mortos abatera-o, tirando-lhe o amor à vida. Um grupo de mulheres ébrias, recordando a beleza de sua canção, tentou convencê-lo a acompanhá-las ao festival da vindima. Furiosas com sua recusa, despedaçaram-no. Grande foi sua dor, fútil a sua arte, mas ele é conhecido no mundo inteiro. O outro Orfeu era Orfeu, o pequeno. Cantor de parco talento, divertia a gente simples e a si mesmo nas festas simples. Uma vez que não podia viver do canto, aprendeu um ofício simples, casou-se com uma mulher simples e cometeu pecadilhos de tempos em tempos. Viveu feliz e morreu velho, após esgotar a taça da vida. Minguados eram seus dons, grande a sua satisfação, mas ninguém no mundo o conhece, exceto eu.